Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus, mais uma vez nós podemos estar aqui reunidos com a Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus para abençoar a sua vida, sua família, aqueles que estão à sua volta. E mais uma vez nós podemos glorificar o Senhor porque Ele tem falado aos nossos corações, através desses devocionais, a qual o Senhor tem edificado assim as nossas vidas. E nós louvamos a Deus que essa é uma devocional da Igreja de Nazareno para você, para abençoar a sua vida. E nós queremos hoje meditar no texto da Palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de São Lucas. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 57 até o 62. Lucas 9, do 57 ao 62. Assim nos diz a Palavra do nosso Deus. Bora ler junto? Enquanto seguia pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Outro disse a Jesus: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me primeiro ir sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita antes disso eu me despeça pessoalmente da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino dos céus. Que coisa extraordinária, né? Esse texto ele vai nos mostrar algo bem interessante, lições bem interessantes para as nossas vidas, nós que nos colocamos para fazer a obra do Senhor e nos alegramos por fazer a obra do Senhor. Certamente Deus pode falar profundamente no nosso coração, e esse texto é um exemplo se nós de fato queremos seguir ou não Jesus. Veja que o final, o versículo 62 fala o seguinte: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto, não é digno, é isso que queria dizer, de fazer a obra do Senhor, de seguir em frente. E quantas vezes você já olhou para trás? Já sentiu vontade de desistir? Já falou assim: olha, eu não consigo fazer isso, não tem como dar continuidade? Ou mesmo dizer: talvez isso aí não seja para mim, seja para outro. Mas esse texto ele vai nos mostrar 3 exemplos. Ele começa com um homem que esse praticamente se oferece para seguir a Jesus. Ele diz: Senhor, eu vou te seguir onde quer que seja, onde quer que vá. E o Senhor disse para ele: olha, as raposas têm os seus covios, as aves têm o seu ninho, mas o Filho do Homem, esse não tem nem onde reclinar a cabeça. O que Jesus queria dizer para ele é que aquele que anseia, que deseja fazer a obra do Senhor, a primeira coisa que ele deve tirar da sua mente, do seu coração, é o conforto. Primeiro, fazer a obra do Senhor é um desconforto. É um desconforto espiritual e é um desconforto físico. Um desconforto espiritual por quê? Porque ninguém que está fazendo a obra do Senhor, ele se dá por satisfeito. Ninguém. Veja que a mensagem de João Batista nos mostra muito disso. Não tinha ninguém que ouvia a mensagem de João Batista e saía de lá dizendo o seguinte: eu saí dali, eu senti paz. Não tinha como. A mensagem do Senhor, se Deus de fato tem falado aos nossos corações, ela nos deixa temerosa, com medo e certo de que nós precisamos de mudança. Então, não há conforto espiritual e depois não há conforto físico. O Senhor não nos chamou para ser possuidores de bens materiais, e sim possuidores de vida, para buscarmos vida. Então, quem entra no ministério na esperança de ficar rico, esse texto mostra claramente o que o Senhor diz ao verdadeiro mensageiro da palavra: o Filho do Homem não tem nem aonde quer que recline a cabeça. O outro chega para o Senhor, e aí é o contrário, o Senhor chega e diz: Senhor, eu posso até ir contigo, mas permita primeiro que eu vá e sepulte os meus pais. Os seus pais não estavam morrendo, eu quero que você tenha essa certeza. O que ele estava querendo dizer é que assim
que os pais dele falecessem, ou seja, no momento em que ele já não mais tivesse os pais, ele seguiria Jesus. Esse é aquele exemplo da pessoa que fala assim, eu quero fazer a sua obra, mas eu estou cheio de ocupações, então deixa eu fazer tudo o que eu tenho para fazer primeiro e depois eu faço o que o Senhor está pedindo. Então, o que nós vamos aprender também nesse texto da palavra do Senhor, que o Senhor não é um segundo plano na nossa vida. Se você quer, de fato, ser um obreiro aprovado pelo Senhor, lembre, Deus tem que sempre estar em primeiro lugar. Antes de todas as coisas da nossa vida, antes de esposa, de marido, de família, de emprego, de trabalho, de qualquer coisa, Deus está em primeiro lugar. Depois, nós precisamos saber que nós temos que saber equacionar as coisas. A partir daí, não há uma escala de prioridade, mas também nós não podemos deixar a obra do Senhor lá para o final, né? É como aquela pessoa que testa tudo na vida. Tenta ser advogado, tenta ser médico, tenta ser jogador de futebol, tenta ser administrador, ele não consegue fazer nada, então aí ele fala assim, eu acho que como eu não consegui passar em nada, é que o Senhor está me chamando para o seminário. Não. O seminário é uma prioridade. Quem quer de fato ser, ou quem é chamado para o Senhor, né, não é em terceiro plano. E o outro que chega, né, o último, fala assim, eu te seguirei, mas deixa eu me despedir pessoalmente das pessoas. E aí que então Jesus fala aquela palavra, né? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Isso aí nos mostra que, né, as pessoas às vezes acham que outras pessoas têm que fazer isso, têm que fazer aquilo outro, eu tenho que me despedir disso, eu tenho que... como se ele fosse morrer. Não, não é isso. A obra do Senhor não simboliza da nossa morte, mas é o simbolismo da nossa ressurreição. E em vez de nós despedirmos das pessoas, nós precisamos tentá-las com todo o afinco, com todo o desejo do nosso coração, conduzi-las a Cristo. Assim então, nós podemos entender. Se você também tem colocado a mão no arado e olhado para trás, tem vontade de desistir, tem olhado para as dificuldades, para uma coisa ou outra, a primeira coisa que você deve fazer é avaliar realmente o seu chamado em Cristo. O segundo é pedir ao Senhor, Senhor, me dê prioridade para que eu possa te seguir, para que eu possa fazer a tua vontade, para que eu possa ir aonde tu queres. E então, certamente Deus nos abençoará e fará com que a sua graça esteja sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós sabemos a qual que o Senhor tem nos chamado, e esse chamado do Senhor é para que nós possamos edificar as nossas vidas na tua presença. E nós te pedimos a Deus que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine, que o Senhor fale conosco e trabalhe em nosso coração, para que em meio a todas as dificuldades nós possamos olhar, ó Deus, os exemplos dos profetas, dos discípulos, dos sacerdotes que foram fiéis ao Senhor, que eles, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às perdas, mesmo em meio ao abandono social, eles nunca abandonaram a sua presença. Que o Senhor nos ajude nisso, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmãos, porque essa é a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja Nazarena do Tauá, para abençoar a sua vida, a sua família e aqueles que estão à sua volta. Fique na paz.